E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landerson Silva do canal Matemática na Vida Real. Estou trazendo para vocês dessa vez uma questão do segundo exame de qualificação da UERJ de 2016. Questão número 26, uma questão de porcentagem. O enunciado é bem grande, mas vamos lá. No Brasil, o imposto de renda deve ser pago de acordo com o ganho mensal dos contribuintes, com base em uma tabela de descontos percentuais. Esses descontos incidem progressivamente sobre cada parcela do valor total do ganho, denominadas base de cálculo, de acordo com a tabela a seguir. Segundo a tabela, um ganho mensal de R$ 2.100 corresponde a R$ 15 de imposto. Admita um contribuinte cujo ganho total em determinado mês tenha sido de R$ 3.000. Para efeito do cálculo progressivo do imposto, deve-se considerar esse valor formado por três parcelas, 1.900, 900 e 200. O imposto de renda em reais deve ser pago nesse mês, sobre o ganho total aproximadamente igual a... Olha só, eu vi essa questão dando bastante problema, tá? A galera ficou bem revoltada com essa questão, reclamando bastante, falando que deveria ter conhecimento prévio, saber como se calculava o imposto de renda e coisas do tipo. E não é verdade, certo? Tu não precisa saber calcular imposto de renda para fazer essa questão. Ele dá um passo a passo aqui que não é um passo a passo muito comum para o UERJ. Ele ensina como você calcular isso daqui, certo? Ele diz assim, ó. Segundo a tabela, um ganho mensal de R$ 2.100 corresponde a R$ 15 de imposto. O que significa isso? É como você tem que averiguar, primeiro você tem que pegar esse exemplo, tentar ver o que acontece na tabela para entender o funcionamento, certo? Para depois aplicar, que ele até já divide aqui certinho, ó. O que acontece? A pessoa vai pagar o imposto, certo? Nessas faixas aqui, certo? Nesses intervalos. Então, nos primeiros R$ 1.900, ele não paga imposto. O valor que ultrapassar 1.900, ele vai pagar, que é o exemplo aqui, ó. Porque, para você entender o exemplo, só dividindo aqui. Por quê? Quanto de 2.100 passa de 1.900? Passa R$ 200, certo? Então, ele vai pagar 7,5% desses R$ 2.000. Quanto é 7,5% de R$ 200? Corta aqui, ó. 15, que é exatamente os R$ 15 de imposto que ele pagou, certo? Então, você tem que dividir o valor aqui e você vai aplicando os impostos, as taxas, certo? Em cima desses valores. Obviamente, se você soubesse calcular imposto, seria bem mais rápido de entender, mas dava para entender. Ele já pegou esses 3.000 e ele já dividiu, ó. Esses 3.000 ficam 1.900 na faixa de isento, fica R$ 900 na faixa do 7,5% e R$ 200 na faixa do 15%. Então, ó, você vai pagar 7,5% em cima de 900, 15% em cima de 200. Ó, quanto é 7,5% de 900? Corta aqui, né? Certo? Em cima desses R$ 900. Fica 9 vezes 5, 45, sobre 4, 63, 67, 67,50, certo? E vai pagar 15% em cima de R$ 200, certo? Então, quanto fica 15% de R$ 200? 15 sobre 100 vezes 200. Corta, 30. Ou seja, você vai pagar a soma, né? 97,5. Ele pede aproximadamente, certo? Aproximadamente R$ 98 de imposto. Viu como não era um bicho de 7 cabeças? Nesse tipo de questão, fica muito ligado no exemplo que a questão dá. Teve muita gente que tentou fazer a questão, ficou desesperada para fazer a questão, sem nem ter entendido o que significava isso daqui. Primeiro você entende o que significa, ele dá a receita do bolo. Você entende o que significa o exemplo dele para depois você tentar aplicar. Isso daqui era, ó, aqui tá o jeito de fazer, vai lá e faz. Só que não estava tão simples assim. Obviamente, a questão era um pouquinho complicada de entender, mas dava para entender, beleza? Gostaram do vídeo? Se gostou, curte, se inscreve no canal e até a próxima, galera. Fui!